Olá, alunos! Na aula de hoje, nós vamos ver o conto A Primeira Noite de Liberdade, que vai nos surpreender, porque ele vai revelando as informações aos poucos e demora para nós percebermos sobre o que é que ele está falando. E essa história começa com o narrador em primeira pessoa, que vai nos dando pistas de que ele também está um pouco perdido no que está acontecendo. Então, nós vamos descobrir junto com ele o que está acontecendo nessa história, né? Que fala assim: fui levado pela velha até o sótão. O excesso de gentileza era a evidência de que me enganavam. Docilmente me deixei levar. Mãos nas minhas costas, ela me conduzia balbuciando consolos. Não ousei fazer perguntas. De qualquer modo, me responderiam com mentiras. Fingindo acreditar no jogo, planejava descobrir tudo por conta própria. Atrás de nós vinha o velho, sorrindo falso. No sótão, a velha me mostrou a cama, os lençóis e um imaculado pijama de florzinhas. Quando estivesse pronto, poderia apagar a luz, o interruptor ao lado. Você tem medo do escuro? Não, senhora. Ela passou a mão na minha cabeça, desajeitada e carinhosa, e saiu fechando a porta. Ouvi passos na escada, arrastar de chinelos, cochichos. Os velhos conspiravam. Deitei sem apagar a luz, nem trocar de roupa. Então, essa apresentação já nos deixa desconfiados de muita coisa, né? Nós não sabemos quem é essa pessoa, nós não sabemos que lugar é esse, nós não sabemos o que está acontecendo, mas nós sabemos que o nosso protagonista está desconfiado. Ele fala que tem certeza de que está sendo enganado, mas que está se deixando levar, fingindo que está acreditando, porque ele queria ver onde tudo ia dar e queria descobrir o que ia acontecer. E se ele fizesse perguntas, as pessoas mentiriam para ele. Então ele só segue com o fluxo, né? E ele fala que o velho sorri falso, fala que tudo parece um consolo vazio. Apontam para ele o pijama, apontam o interruptor, mas ele não segue nada disso, né? Ele tem o próprio plano na cabeça dele. E aí ele continua, né? Fiquei olhando a lâmpada pendurada no teto, telhas à mostra e aquelas carcaças de móveis antigos e caixotes empoeirados. No entanto, a cama primorosamente limpa no meio da velharia, só para mim. Não atinava o sentido. O que teria levado os dois velhos, meus inimigos com tantos vidros quebrados em guerras de funda, a me recolherem logo à porta de casa e, ao preço de algumas balas de hortelã, um mingau de aveia e bolachas salgadas, prenderam-me no sótão. Tão inalcançável que nem perderiam tempo me explicando. Quando me subornavam em frente de casa, meu irmão mais velho, de longe, me olhava enviesado e fingia não dar importância. Devia saber de tudo. Tive a impressão de que a mulher com o nariz achatado na vidraça do quarto de meu pai era minha mãe, e olhava também para mim. Talvez. A casa estava escura e cheia de gente. Aceitei as regras e me deixei levar pelos vizinhos. Por onde eu passava, os outros me olhavam discretos e respeitosos, como a um príncipe destronado. Aquilo me agradou. Por alguns minutos, centro das atenções, e passei a mastigar as balas de hortelã, fazendo barulho com a boca e respingando saliva para irritar, mas eu estava imunizado por um respeito sobrenatural. Em seguida me assustei, pressentindo fragilidade na minha posição. Era falsa. No fim de tudo, por certo, eu sairia perdendo. Então aqui ele vai nos revelando algumas coisas que ele não se dá conta, mas nós já ficamos ali com um olhar atento. Ele fala que ele está na casa desses velhos, que ele não está entendendo o que está acontecendo, e ele não entende porque é que eles acolheram ele à porta, ainda deram umas balinhas para ele, deram um mingau, cuidaram dele e colocaram ele no sótão. E ele fala, inclusive, que o irmão dele tá de longe vendo tudo. E que aquela casa tá cheia de gente e que todos olham para ele com discrição e respeito. Tanto que ele até se sente o centro das atenções e faz até coisas que seriam irritantes, mas que ninguém dá importância para isso, ninguém critica ele por fazer isso. E aí ele pensa, isso é falso, isso não vai durar. E aí ele continua, né? Agora estava no sótão.
Os olhos bem abertos, não queria dormir sem deslindar o mistério. Como nada me disseram, era eu quem estipulava as regras. Esperava os velhos dormirem, então desceria a escada e voltaria para casa. Foco de luz nos olhos, senti que ia chorar e chorei, mansinho, com medo de acordar os velhos. Mais calmo, silêncio absoluto, o mundo parado à minha espera e convencido do meu direito de fazer o que bem entendesse até que a ordem retornasse, desci a escada, abri a porta da rua e pulei o muro do quintal. A casa, que até então tinha sido minha, estava cheia de gente. Nas vidraças, nas portas, nas janelas do segundo andar, ninguém se afastando ou se movendo muito, mal erguendo os braços, cochichando, murmurando sombras vagamente destacadas nas poucas luzes. Senti medo. Pensei em fantasmas, em céu, em inferno, em padres. Diziam, se não comer tudo, a bruxa vem ou a polícia pega. Era a morte, um esqueleto debaixo de um lençol que estava lá em casa. As coisas se esclareciam. Talvez o mundo tivesse acabado. O medo cresceu e resolvi me afastar. Se me pegassem de novo, me levariam ao sótão sem nenhuma gentileza. Então, o nosso protagonista, que parece uma criança, né? Ele fugiu da casa dos vizinhos que tinham colocado ele lá no sótão e atravessou e chegou na casa dele e de fora ele conseguia ver a movimentação. Então ele fala que tá cheia de gente lá, só que essas pessoas mal se movem, né? Elas estão todas paradas, mas estão em todos os lugares. E observando aquilo, ele sente medo, ele pensa em fantasmas, e aí ele fala: era a morte que estava lá em casa. Então, agora que ele vai se dando conta das coisas, nós, leitores que estamos acompanhando com ele o processo de descoberta, também vamos nos dando conta, né? Só que parece que a família deixou a criança pequena com os vizinhos porque algo muito ruim estava acontecendo em casa e não queriam que ele fosse parte disso. Essa é a impressão que dá até esse momento, né? Nos fundos da casa, atrás do galpão, houve uma gritaria esganiçada de galinhas. Corri para lá no escuro. Vultos roubavam galinhas. Com uma vaga indignação, porque justo naquela noite, me aproximei para expulsá-los, mas a poucos metros o medo me paralisou. A ordem estava ao contrário. Alguém cochichou. O filho do velho! Uma sombra grande ameaçou me jogar uma pedra. Outra sombra menor achou graça. Aquilo não tinha lógica. Corri para me esconder atrás da macieira, ainda ouvindo as risadas e as galinhas. Depois voltou o silêncio e o quintal vazio. Precisava encontrar meu pai para lhe dizer o que estava acontecendo, o que me deu um surto de importância pela gravidade do relato. Mas se me vissem em casa, seria devolvido ao sótão. Pensei no meu próprio quarto, possivelmente tomado por uma multidão de vultos. Controlei a vontade de chorar e fiquei quieto pensando em nada. Súbito. Então, até esse ponto, né, tem um evento que ele percebe que não tem lógica nenhuma, que faz com que ele pense em voltar para casa e relatar, só que ele também não pode fazer isso porque a casa está tomada de vultos que ele não sabe quem são, inclusive deve ter pessoas no quarto dele, e ele não pode ir lá porque ele está com medo de voltar ao sótão. Então ele fica com essa vontade de chorar, fica quieto. É um relato bastante triste, né? É uma criança que não sabe o que fazer, está se sentindo sozinha e vai descobrindo aos poucos o que está acontecendo e entendendo a realidade dele aos poucos. E uma risadinha. Brincavam comigo. Uma pequena sombra se moveu nas folhagens e correu. Silêncio. E o chamado de outro lugar. Psst. Pensei em fantasmas, mas o medo enfraquecia. Novas risadinhas de criança. Comecei a rir inseguro. Quem é? Fui a outra árvore e resolvi me esconder também. Nenhum ruído. Pensei ver alguma coisa adiante. Sim, uma criança. Corri para lá, não havia nada. De repente, duas mãos nos meus olhos. Sou eu, bobo, adivinha? Ana? Sentamo-nos na grama. Era a vizinha da frente, mesma idade que eu. Misteriosa, ela aproximou a cabeça, mãos em concha da minha orelha, talvez fosse um segredo. Cochichou. Eu queria chamar a atenção para vocês de alguns recursos que ele usa aqui, né? Ele costuma colocar frases bastante curtas e ponto final para dar essa ideia de passagem do tempo. Então, olha só como é que ele faz. Por exemplo,
Pensei em fantasmas, mas o medo enfraquecia. Ponto. Novas risadinhas de criança. Ponto. Comecei a rir. E no de baixo, né? Fui a outra árvore e resolvi me esconder também. Ponto. Nenhum ruído. Ponto. Pensei ver alguma coisa adiante. Sim, uma criança. Ponto. Corri para lá, não havia nada. Então ele vai marcando essas diferentes ações com frases bastante curtas. Isso é algo que normalmente não acontece, faz a história ficar um pouco mais pausada, mas talvez essa pausa seja boa para a ideia de mistério que ele está criando, né? Deixa eu fazer uma coisa? Deixo. Ela ficou respirando bem no meu ouvido e depois passou a língua devagarinho e eu me arrepiei. Rimos. Agora é a tua vez. Obedeci. Ela fez uma careta e sacudiu a cabeça. Coisas vagamente proibidas, mas também aquilo não tinha graça. O que você está fazendo aqui? Nada, vim brincar. Não tem ninguém em casa. Estão todos aí na festa. Já é de noite, se descobrirem. Que nada! E fez um muxoxo de pouco caso. Pouco me importa. Então aqui nós temos uma situação, né, dos dois tendo ali uma interação de namoradinhos, talvez, mas ele fala, né, que mesmo essas coisas vagamente proibidas também não tinham graça. Nesse momento nada tem graça, né? E aí ele fala, mas por que você está aqui? Ela fala, todos estão aí na festa. Então parece que ela também não entende muito bem o que está acontecendo, só que ela também ficou sozinha em casa, porque os adultos da casa dela estavam na casa dele também. Ficamos um tempo em silêncio, puxei assunto com medo de que ela fosse embora. O que houve aí em casa, cheio de gente? Não sei bem, acho que morreu o teu pai. Era o que estavam dizendo. Ah, eu olhava para o telhado de casa. Meu pai? Acho que é, não sei bem. Tentava me lembrar. No dia que a minha avó morreu, a madrinha me presenteou com suspiros de açúcar. Tomei uns 2 copos d'água antes de dormir. Era como se não houvesse nada. Será que o meu pai está aí também? Vamos lá? Então percebam, né? Ela tem alguma ideia do que aconteceu, mas ela não entende a gravidade disso e ela fala como se não fosse nada, né? Ah, acho que o seu pai morreu e é por isso que as pessoas estão todas aí. Mas eu também não tenho certeza. E aí ele, que deve ser muito criança, também não entende muito sobre isso e tenta lembrar de outra ocasião de morte e o que aconteceu nessa outra vez. Então ele resume isso com: na época da minha avó, quando ela morreu, eu fui presenteado com suspiros de açúcar, então alguém me deu doces e eu tomei água antes de dormir. É isso que ele lembra desse evento, né? Então, para crianças, o evento da morte é um evento difícil de compreender. Ela se animou. Eu entro pela frente e você pelos fundos. Quem encontrar o outro antes ganha. Concordei. Ela saiu correndo e desapareceu. Fiquei parado. Escondiam meu pai de mim. Por isso me levaram ao sótão. Me deram balas de hortelã. Tinha uma certa lógica. Momentaneamente tranquilo, corri até os fundos e entrei em casa pela cozinha. Uma multidão falando baixo. Espremido na parede, fui avançando de cabeça baixa. A qualquer momento alguém poderia me pegar e me devolver ao sótão. Ouvi uma voz. Esse menino não é filho dele? Então percebam, né? Aqui ele está começando a aplicar lógica para a morte. Falando, faz sentido, né? Esconderam meu pai de mim, me levaram para o sótão para eu não ficar aqui, me deram as balas. Corresponde ao que aconteceu com a vovó. Então, ok. Uma criança processando a morte de forma lógica. Mas eu desapareci adiante. Tentei me concentrar no jogo procurando a Aninha. Na sala não estava. Só aquele amontoado de pernas, uma zoeira nos ouvidos. Corri até a porta do quarto do meu pai, como quem tem uma ideia. Sentada na cama, minha mãe chorava, rodeada de velhas atenciosas e de xícaras de café. Aquilo me perturbou, vontade de chorar também, a garganta apertada. Era a morte. O mundo tinha acabado, os homens de preto, as bruxas, a minha mãe estava presa. Também ali não encontrei meu pai. Dei 2 passos atrás e entrevi o vulto da Aninha na sala maior, e o plano de surpreendê-la me distraiu. Bastaria me esconder debaixo da mesa, onde estava um caixão com frisos de prata e ouro, velas, castiçais, caras compungidas, uma missa. Fui até lá, surpreso com a minha liberdade. Os adultos me evitavam, abriam passagem com uma conspiração esquisita.
Sob a mesa, um calor abafado e aquele cheiro enjoado de vela queimada. Meus olhos envoaram-se. Te peguei. Psst. Então, nesse momento, ele chega a ver a mãe, que está chorando no quarto, e várias pessoas em volta consolando, e ele sente a vontade de chorar também, mas ele se distrai, ou tenta se distrair, perseguindo a Aninha no jogo que eles estavam jogando. Mas ele está consciente de tudo, né? Ele vê o caixão, ele vê as velas, ele sabe que é uma missa, ele sente aquele cheiro horrível de vela queimada, ele percebe que as pessoas se afastam dele com respeito. Então ele sabe o que está acontecendo, mas ele não registra isso logicamente. Ele só vai absorvendo, mas ele não para refletir no significado dessas coisas. Ali não era permitido gritar, acabariam nos expulsando. Aninha tapou a boca com as duas mãos, escondendo um riso escandaloso, e sussurrou entre os dedos vitoriosa: Te peguei de novo. Eu me senti enganado. Ah, muita confusão, assim não dava para brincar direito. Mudei de assunto. Você viu meu pai? Ela fez que não. Abanou o braço, careta no rosto. Muita fumaça aqui, vamos embora. Saímos. Ela queria continuar brincando, mas eu perdi a vontade. Vamos para a calçada, Aninha. Meu pai deve chegar logo. Tentei animá-la com um novo jogo. Vamos procurar? Então, percebam que, embora ele saiba o que está acontecendo, ele não sabe com quem está acontecendo, né? Ele já tinha sido informado que era o pai dele, mas ele não processa isso. Ele continua insistindo que o pai dele vai chegar, que é a negação, né? A negação faz parte desse processo de entender a morte. Então, ele não está associando o fato de o pai dele ter morrido com aquela situação dentro de casa, com o fato de que o pai dele não vai voltar. Nota-se que é realmente uma criança pequena descobrindo tudo isso, né? Ela concordou. Descemos a rua uma sensação diferente. Nós sabíamos que aquilo não era bem uma brincadeira. Alguém andando na sombra. Não é ele? Eu demorava para responder, fingindo dúvida. Não é não. O medo de que ela desanimasse, mas logo a gente acha. Prosseguimos em silêncio. No momento, eu já esperava, Aninha me puxou o braço. Eu vou voltar, é tarde. Acho que o teu pai não vem. Ela não queria me magoar. Amanhã a gente brinca mais. Sentei na calçada, um pouco confuso. Está bem, Aninha. Então percebam que aqui parece que, na verdade, os dois entendem sim o que está acontecendo, mas ninguém quer admitir. Então ela finge que alguém que ela está vendo ao fundo é o pai, ele finge que pensa se é o pai ou não, mas no fundo ele sabe que não é. E ele também não quer desanimar ela, então ele fala: não, mas a gente vai encontrar. E aí ela fala: acho que ele não vem, mas no fundo ela sabe que ele não vem mesmo. Então, assim, eles sabem, mas eles não querem admitir, né, o que está acontecendo. E aí, o finzinho, ela se foi. Eu não tinha pressa. Até achar o meu pai, estava livre. Eu podia fazer o que quisesse. Depois de um tempo perambulando pelas ruas, comecei a chorar. Quando de novo entrei em casa, havia pouca gente e a sala estava mais escura. Puxei uma cadeira até a mesa, subi nela e descobri meu pai deitado com as mãos cruzadas no peito. Estendi a mão para tocá-lo, mas não toquei. Apoiado na borda do caixão, eu olhava para o meu pai, que não se movia, não respirava, não olhava para nada. Alguém me tirou dali, mas não me levou ao sótão. Beijou minha cabeça e me largou. Fiquei eu e a morte. Então, chegar nesse ponto da história dá outra ideia para o título, né? A primeira noite de liberdade que ele fala é assim: enquanto não encontrar o pai dele, ele está livre. Livre por quê? Porque as pessoas estão concentradas em outra coisa e enquanto ele não tiver a certeza de que é o pai dele morto, ele também não vai registrar isso. Então ele está se sentindo livre, mas não dura, né? Porque logo ele começa a chorar. Porque no fundo ele sabe o que está acontecendo. Então ele volta para casa e se depara com aquilo que ele estava tentando negar. E aí alguém tira ele de lá, beija ele e deixa ele sozinho de novo e ele fala: fiquei eu e a morte. Então, o que é que tem de importante para ressaltar desse conto, né? Que o narrador em primeira pessoa cria um clima de mistério. Por quê?
por ele não conhecer todos os fatos, e é ele que nos conta a história, nós também vamos descobrindo aos poucos, e isso é importante para nos envolvermos na história, né? Então, essa foi uma escolha muito boa para fazer esse conto. Além disso, isso cria uma cumplicidade com o leitor, porque nós nos sentimos próximos desse narrador, né? Nós estamos descobrindo junto com ele. Mas o problema é que as informações são todas relacionadas com a percepção dele dos fatos e não com os fatos em si. Então, ele não sabe tudo sobre os fatos, ele vai descobrindo e vai processando e vai sentindo de uma forma muito particular. E nós só conhecemos essa forma. Eu já falei para vocês em outra aula que o narrador em primeira pessoa nunca é confiável, por dois motivos. Ou porque ele sabe de tudo, mas ele quer te manipular para fazer parecer que ele é melhor do que ele é. Então, esconder as coisas que colocam ele como uma pessoa ruim, negativa, e só falar das coisas boas. Ou outro motivo é esse dessa história. Ele não conhece tudo e, portanto, a visão dele é muito limitada. Então, um narrador em primeira pessoa, embora que tenha sido proposital para criar esse clima de mistério, ele sempre tem que ser encarado como um pé atrás em questão de fonte de informação, porque ele não sabe de tudo. Outra coisa interessante é que este conto faz uma oposição entre o mundo da ingenuidade, o mundo infantil, e o mundo da ordem, que sempre aparece com letra maiúscula. Porque o mundo da ordem é o mundo das regras, é o mundo dos adultos, o mundo da rotina normal. Então, o menino fica inclusive falando, em breve o mundo da ordem vai voltar, né? Mas até lá eu estou nessa suspensão em que as regras não se aplicam. Então, é a contraposição da visão da criança ingênua com os adultos. E essa questão da ingenuidade é reforçada pelo diálogo, né? Porque nós temos o menino tentando entender as coisas, mas quando ele só está pensando, nós nem percebemos que ele é tão criança assim, né? Na apresentação do conto, quando ele fala que está sendo levado ao sótão, nem parece que é uma criança pequenininha, porque ele está desconfiado, ele está achando que as pessoas estão contra ele, né? Mas quando ele conversa com a Aninha, você percebe que, na verdade, eles são sim crianças, são muito ingênuos, eles não entendem direito essa ideia de morte. Então, eles estão brincando ali no meio de uma situação muito triste, porque é assim que eles lidam com os fatos da vida. Então, uma das belezas desse conto é como ele consegue trazer esta visão da criança para um evento que faz parte da vida e que todos lidamos com isso, mas de uma forma muito particular, que torna essa história não só uma história triste, mas uma história encantadora, né? Uma história em que você vê a criança processando aquele acontecimento. Então, o encanto se dá pela ingenuidade. Não é qualquer pessoa falando sobre a morte de alguém da família. É aquela visão muito particular e muito ingênua e muito preciosa da criança que ainda está descobrindo como funciona o mundo. Então, essa é a particularidade desse conto, né? De conseguir trazer um assunto triste para a visão infantil que não entende direito isso e, portanto, enxerga isso de uma forma diferente dos adultos. E é isso, né? Esse foi o conto. Eu espero que vocês tenham gostado. Apesar de ser um assunto triste, ele é tratado de uma forma muito diferente do que estamos acostumados. E é isso que faz a literatura, né? Os textos, eles não servem só para te entreter. Eles também servem para que você aprenda a conhecer as coisas que você ainda não enfrentou e saber lidar com a tristeza. Inclusive, muitos desenhos trazem isso, né? Muitas crianças aprendem a lidar com certas emoções e certos sentimentos através do que elas vivem nos desenhos, nos filmes, mesmo que elas nunca tenham passado por aquilo. E é importante que você consiga viver aquelas situações de forma um pouco mais distanciada, para que quando aconteça com si, elas não tenham um impacto tão forte. Então a literatura também tem esse papel de te fazer conhecer outras coisas, inclusive sentir outras emoções. E essa era a ideia dessa aula, né, de mostrar como a literatura também trata de assuntos delicados. Então é isso. Qualquer dúvida, postem nos comentários e até a próxima aula. Tchau, tchau.